Bom dia a todos. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre a política e Deus, a igreja e a política, o entrelaçamento dos dois, como Deus vê. Nesse vídeo eu vou estar muito abordando como Deus vê a questão. Isso eu vou estar abordando pelo conhecimento pouco que eu tenho da Bíblia, mas esse conhecimento já me dá base para me falar um pouco. Para falar de Deus e a política, é necessário olhar o mundo político de Deus dentro da Bíblia. É necessário olhar que Deus ele é um ser, que ele tem um povo na terra, e tendo esse povo na terra, tem diretrizes para esse povo viver na sua presença. E dentro desse povo que ele tem na terra, Deus é um ser político. Ele sabe que esse povo vive dentro da política, vive dentro de um mundo terreno político. Mas o que é que ele pensa disso? Como deveria ser o comportamento da igreja frente à política? Se é a política partidária, ou se é a política administrativa, se é a política científica, como esse relacionamento, como Deus determinaria hoje esse relacionamento. Para entender como ele determinaria hoje, é necessário voltar um pouco antes, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e voltar aqui no mundo político de Israel. Israel foi a nação que Deus criou a partir dos descendentes de Abraão. E ali ele divide essa nação de um modo político, social, econômico, espetacular. Também um cientista como ele, né, como ia dividir as coisas erradas? Não, nunca dividiria. Então vai dividir tudo certo, tudo espetacular. São 12 os descendentes de Jacó, e cada um vai ficar com uma tribo, o que hoje a gente chama de estado, era tribo. Cada um vai ser dono dessa tribo. E esse povo, Deus ia comandar do céu de uma forma muito especial, porque o comando de Deus nesse povo ia determinar como Deus governava, como Deus zelava de um povo que ele escolheu para fazer exemplo para todas as nações da terra. Ok. Dentro desse mundo político de Deus, era assim. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também estende mais ao Antigo Testamento. Ele vai mostrar o mundo, o jeito que Deus ordenava que as coisas fossem feitas dentro de Israel. E dentro de Israel, o rei, ele ficava com a parte política, administrativa e também judiciária. Tudo que diz assim, acordo à lei, aplicabilidade da lei, julgamento das causas, isso repousava tudo sobre o rei. E tinha 2 tribos que Deus escolheu, que é a tribo de Arão e a tribo de Levi, que essas 2 tribos, ela não vai fazer nada a não ser cuidar do serviço santo do Senhor. Ela não ia plantar, não ia colher, ela ia cuidar de tudo que diz respeito ao templo, né? Ao templo, a adoração a Deus, o culto ao Senhor, a música ao Senhor, todas as coisas. E também tinha alguma coisa judiciária que Deus determinava ali que o sacerdote fizesse. E eu queria falar nesse vídeo sobre o rei Uzias, sobre o rei Uzias, o monarca rei Uzias, que ele está governando. Ele era um potente rei de Judá. Na época Israel estava dividido em 2 reinos. Esse Uzias foi um potente rei de Judá. Rei amado por Deus, considerado pelo povo. E esse rei, ele prospera muito, ele tem um governo espetacular, Deus o abençoa, dá vitória, ele fortalece toda a guarda, tudo de bom ali de Judá. Ficou bem melhor com a atuação
do rei Uzias. Ok, mas lá no livro das Crônicas 26 vai contar essa história, segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, vai dizer que o rei Uzias ficou tão potente, tão abençoado, que o orgulho toma conta do coração de Uzias. O orgulho toma conta do coração de Uzias de certa maneira, que Uzias esqueceu de uma coisa, que Deus fazia uma divisão muito grande do que fazia o rei Israel e do que fazia o sacerdócio. Um não podia se meter no ofício do outro. Que ordem linda, que Deus ordeiro lindo. O que era santo, o que era a parte santa, eram os sacerdotes, com auxílio dos levitas. E o que era parte do governamental, o rei. O rei, o que é que o rei poderia, se ele fosse temente ao Senhor, impulsionar a nação a adorar melhor o Senhor, a servir melhor o Senhor, convocar a nação para fazer jejum diante do Senhor, convocar a nação para fazer petição diante do Senhor, isso aí tudo ok. Mas nunca o rei chegar dentro do templo e tomar o lugar do sacerdote. Então, Uzias um dia ele se enche de orgulho e ele entra no templo. Quando ele entra no templo, o sacerdote Azarias, que era o sumo sacerdote, o líder, com mais 80 sacerdotes, entra atrás de o rei Uzias para ver o que é que ele ia fazer dentro do templo. Por que ele entrou no templo? Essa coisa era, o sacerdote estava atento. Aqui quem comanda primeiro é o Senhor, depois somos nós. Não tem rei, não tem personalidade, não tem famoso que venha mandar aqui e atropelar os preceitos do Senhor. Aqui os sacerdotes sabiam muito bem o seu papel diante de Deus. E quando os sacerdotes entram atrás do rei Uzias, está lá o rei Uzias com o catiçal de incenso para acender e oferecer incenso ao Senhor. Isso era uma parte ortogada aos descendentes de Arão, a linhagem de sacerdote. O rei não podia fazer isso dentro do templo. Aí Azarias, com muita segurança do que estava fazendo, disse: "Ô rei Uzias, tu entraste no templo para profanar." O que é profanar? Um descaso das coisas santas. Misturar o santo com o que não era da conta de rei Uzias naquele momento. Você misturou os dois ofícios agora. Você confundiu as bolas. E se você confundiu, você está reprovado pelo Senhor. Você não está honrado, rei Uzias, pelo Senhor. E o sacerdote enfrentou ele com muita autoridade e disse: "Rei Uzias, deixa o catiçal de incenso aí e sai do templo." Rei Uzias se assusta, estava com um castiçal na mão para oferecer incenso. E ele se enfurece e enfrenta os sacerdotes. E na hora que ele enfrenta os sacerdotes, Deus vai e fere Uzias de lepra, doença da pele, que hoje é hanseníase. Tem tratamento, tem cura, mas naquela época não tinha. E Deus fere Uzias da testa e a lepra vai descendo na face de Uzias. Os sacerdotes percebem. Era a missão do sacerdote naquela hora já tirar alguém do templo urgentemente para não contaminar outras pessoas e mandar para o isolamento. Era uma parte jurídica que quem fazia era o sacerdote. Então o sacerdote apressa a tirar Uzias do templo, e Uzias também não fez mais questão de ficar porque viu que ele estava reprovado. Além de reprovado, foi ferido por Deus. E ali Uzias, um notável rei de Judá, por causa do orgulho de misturar os ofícios, de atropelar as ordenanças de Deus na Bíblia, ele vai passar o resto da sua vida no isolamento social, e seu filho Jotão reinou em seu lugar. E é muito bom a gente saber que a própria Bíblia vai dizer que toda a Escritura Sagrada, ela é apta para corrigir, para redarguir, para ensinar injustiça.
É bom sabermos que essa divisão de Deus de ofício, alguém cuida da parte administrativa, política, científica, governamental, outro cuida do sacerdócio e toma conta bem do sacerdócio, é inspiração para os dias de hoje. No Novo Testamento vamos encontrar referência que os dois entrelaçados, um se metendo no ofício do outro não é bom? Sim, no Novo Testamento vamos encontrar em cheio. A igreja primitiva, que Lucas conta a sua história no único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, você não vai ver a igreja dando ordem no governo da terra, mas você vai ver a igreja sendo apresentada como órgão vivo, poderoso de Deus, capaz de fazer as mesmas obras que Jesus fazia. A igreja primitiva é exemplo que hoje não é bom. A igreja esqueceu o seu papel e misturar dentro do ofício da igreja a política, que seja administrativa, que seja partidária, não é bom. Não é bom. Não é certo, não é bom. E então, olhando nessa visão, a gente pode dizer que a igreja não pode estar alheia à política, ela vive dentro de um mundo político, administrativo, social, econômico. Mas ela, quanto igreja, ela não pode esquecer o seu papel da adoração ao Senhor, adoração limpa, adoração focada em Deus. E fazer do seu palco um palco político. E fazer da sua audiência campanha política. A audiência da igreja é para honrar aquele que morreu por ela. A audiência da igreja é apresentar aquele que morreu por ela, Jesus Cristo, e mais ninguém. Tomara que cada cristão, tomara que cada membro do sacerdócio da igreja do tempo presente compreenda o seu papel. Hoje, o comando, eu vou usar o meu país, o comando do Brasil não está na Bíblia. O comando do Brasil político administrativo está na Constituição Federal de 1988 e nas legislações e leis específicas além dela. O comando está aí. Não é como Israel. Mas o comando da igreja, ele nunca saiu da Bíblia. O comando da igreja, Deus quer uma adoração puramente a Ele. Ele não quer uma adoração focada em mais nada nem ninguém. Ele não quer um culto homenageando mais nada nem ninguém. Ele não quer a audiência dele desperdiçada com assuntos que não é daquele meio, que não é daquela oportunidade. O que é a audiência desperdiçada? O que é um culto com segundas intenções? Quando Jesus é aclamado Rei dos Judeus, perto de concluir a obra, a Bíblia mostra Jesus entrando em Jerusalém e a multidão dizendo assim: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E quando Jesus vê Jerusalém, Jesus ele vai chorar, vai se acabar de chorar, mestre lindo. Porque ele vai ter compaixão de Jerusalém, porque Jerusalém, muitos naquela hora desprezavam. Esse não é o rei que nós estamos esperando. Olha, no jumentinho, sem espada. A gente espera um rei com espada na mão, matando um monte de gente. E por aquele desprezo, Jesus vê Jerusalém mais à frente, há 40 e poucos anos na frente, um exército romano entrando e saqueando todo mundo, matando os jovens, tirando feto, queimando no fogo e destruindo o templo, não deixando pedra sobre pedra. E Jesus chora. Fica emocionado. O que tem a ver com esse vídeo? Tem a ver quando ele chega no templo. Ele chega no templo, tinha um escambista
que esses cambistas, ele aproveitava das reuniões no templo ao Senhor, e ele ia fazer câmbio na frente da igreja, fazer umas vendas lá malucas para ganhar muito acerca nas costas do povo. Aí Jesus vê os cambistas lá na frente da igreja, e Jesus sabia a intenção do coração. Ele sabe quando alguém entra no templo para se aproveitar da audiência dele dentro da igreja. E Jesus, ele... a emoção, a flor da pele, que ele já estava com compaixão de gente rebelde que estava desprezando ele. Jesus disse assim: o quê? Vocês estão fazendo os câmbios de vocês aqui. Pegou a mesa dos cambistas, jogou para cima e quebrou. E disse: sai daqui, seus ladrões. Não venha roubar a audiência da casa do meu pai. A casa do meu pai é chamada de casa de oração. Não vem fazer dela covil de salteadores, ok? E teve que sair tudo correndo, porque Jesus colocou ordem na porta do templo. Jesus lindo, Jesus poderoso. A casa do meu pai, os encontros com meu pai, é um encontro de comunicação das ovelhas com ele, é um encontro de edificação dele com suas ovelhas. Não tire o foco da casa do meu pai por interesses próprios. Não deixa ninguém se aproveitar da audiência da casa do meu pai para seus próprios interesses. Tomara que cada um de nós, membro da Igreja do Senhor, compreendamos qual o foco da casa de Deus. É louvá-lo, exaltá-lo, é engrandecê-lo, é curar o doente, é expulsar os demônios das pessoas que estão oprimidas. É orar pelas pessoas, é dar a palavra de novidade de vida, a palavra de arrependimento para as almas se render a Cristo e ter liberdade em Cristo. O foco da Igreja de Cristo Jesus é esse. Foi assim no livro de Atos dos Apóstolos da Igreja primitiva. Então, é necessário continuar sendo assim. Não vamos deixar a Igreja Santa do Senhor ninguém se aproveitar da audiência que a igreja tem para fazer dela palco dos seus interesses. O que não falta é lugar do político, que seja membro da igreja ou que não seja membro da igreja. Fazer o seu comício, fazer as suas palestras. O que não falta é lugar, a não ser a igreja, a não ser o momento da adoração. Eu, como membro da igreja, quando isso acontece, eu não saio na hora e vou embora, porque seria falta de educação diante da igreja, o corpo de Cristo, e diante de quem está aproveitando da oportunidade. Mas, sinceramente, pelo que eu entendo da Bíblia, é o que merece. É o que merece. Então, vamos refletir e vamos limpar a adoração ao Senhor. Vamos ser verdadeiros adoradores. A Igreja de Cristo é aquela que ele disse à mulher junto do poço, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito tem um canal vivo na vida da igreja, que é o Espírito Santo, que capacita a igreja a cultuar a Deus, falar com Deus, fazer a obra de Deus. Em verdade, é segundo os padrões bíblicos. Deus em Israel nunca deixou o ofício de um entrelaçar no outro, porque bagunçaria. E quando o rei, eu contei a história de Uzias, em outro vídeo eu vou contar de outros reis, que foram tirados do trono por causa disso, porque foi se envolver no templo com coisa que não era ofício dele, tá bom? Obrigada a todos.